E aí, pessoal, tudo certo? Sou do canal Matemática para Iniciantes. Hoje eu vou gravar um vídeo aqui para vocês sobre equação do primeiro grau. Então, pessoal, por que é uma equação do primeiro grau? Porque o grau da minha incógnita aqui é o expoente 1, né? Então, quer dizer, se fosse o 2, seria uma equação do segundo grau. Se fosse 3, seria uma equação do terceiro grau. Beleza? Então, eu consigo identificar se uma equação é do primeiro grau através do expoente aqui da minha incógnita. E o que seria uma equação, pessoal? Então, vamos lá, vamos pensar o seguinte. Esqueça aquela coisa que a gente aprende lá na escola, não que aquilo seja do jeito errado, mas na maioria das vezes, a gente aprende o seguinte. Passa para cá com sinal trocado, passa para cá com sinal trocado. Então, hoje, a gente vai entender por que essa coisa de passar para cá com sinal, passar para o outro lado para o sinal. A gente vai entender por que isso acontece, certo? Muita gente pensa que é um passe de mágica. Então, tem toda uma lógica. E se a matemática não fizer sentido, pessoal, aí o pessoal acha uma matéria chata, acha uma matéria que não é interessante. Então, eu vou tentar aí mostrar para você por que essas coisas acontecem. Tranquilo? Então vamos lá. Em primeiro lugar, o que é uma equação? Equação, ele me remete aqui a uma igualdade, certo? Então, se eu estou dizendo que esse lado aqui, ó, 3x mais 6 é igual a 12, eu tenho que fazer qualquer coisa aqui que me satisfaça essa igualdade. Então, tudo que eu fizer de um lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Porque, na verdade, pessoal, uma equação é uma balança, certo? Se eu colocar 5 aqui, eu tenho que colocar 5 aqui. Se eu tirar 6 aqui, eu tenho que tirar 6 aqui também. Porque se eu tirar 6 desse lado e não tirar nada desse lado, é como se a balança está aqui, ó. Eu tiro 6 desse lado e não tiro 6 desse, a balança vai fazer assim. É isso que é o entendimento de uma equação do primeiro grau. É isso que a gente tem que entender, o que está por trás daquela coisa de passar para o outro lado, vir para o outro lado. Então, o que a gente tem que entender? Eu estou procurando o valor de quem, pessoal? O valor de x, né? É ele que eu estou procurando. É o valor da minha incógnita. Então, se eu estou procurando o valor de x, eu tenho que deixar x igual a alguma coisa, certo? Então, eu tenho que passar tudo que está aqui, ó, tudo que está desse lado, que está junto com x, para o outro lado. Concorda comigo? Eu tenho que fazer esse 3 desaparecer, eu tenho que fazer esse 6 desaparecer. Mas como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso num passe de mágica? Não. A gente vai fazer o seguinte. Como que a gente faz um número desaparecer? Por exemplo, o 6. Como que a gente faz um 6 desaparecer? A gente sabe que se a gente somar o 6 com o seu oposto, certo? O 6 com o seu simétrico, o que acontece? Eu faço esse 6 aparecer. Por exemplo, se eu somar o 6, né, mais 6 menos 6, isso aqui vira 0. Concorda comigo? Então, se eu tirar 6 de um lado e tirar 6 do outro, eu vou estabelecer essa relação da igualdade. E isso aqui vai permanecer uma balança. Exemplo, para ficar mais claro para vocês e mais didático. Eu tenho aqui, ó, essa equação, vou copiar aqui embaixo, certo? 3x mais 6 igual a 12. Então, pessoal, se eu tirar, como é que eu faço para desaparecer esse 6 aqui? É somar ele com o seu simétrico. Então é menos 6. Concorda? Só que se eu fizer isso, pessoal, desse lado da igualdade, eu tenho que fazer do outro. Lembra que eu falei que uma equação é uma balança? Se eu tirar 6 desse lado, a balança vai ficar desequilibrada. Então eu tenho que tirar 6 desse lado também. Então o que acontece? Sabe aquela história que o 6 vem para cá trocando o sinal? Não, ele troca de operação. Aqui ele está somando e aqui ele vai estar subtraindo. Então não tem aquela história de trocar o sinal. A gente troca a operação. Aqui ele está somando e aqui ele vem subtraindo. Então vocês reparem que eu tirei 6 desse lado e tirei 6 desse lado, certo? Quando eu tiro 6 desse lado, eu isolo isso aqui fica 0. E aí eu vou tirar 6 desse lado aqui, ó. Então fica 3x, aqui é 0, não preciso pôr, né? Igual a quem? 12 menos 6 dá 6. Beleza. Agora me sobrou um 3, pessoal. Eu tenho que tirar esse 3. Esse 3 aqui também. Como que eu faço para tirar esse 3? Bem, se eu dividir o 3 por 3, vai dar 1. Né? Eu consigo deixar o x sozinho. Só que para dividir
de um lado, eu tenho que dividir do outro também, certo? Senão essa balança vai ficar desigual também. Então, divido aqui, ó. Certo? Quando eu divido esse 3x por 3, fica só o x. Eu não preciso pôr 1 aqui, né? Que ele é opcional. Quando eu divido 6 por 3, dá 2. Então, o resultado dessa equação é 2. Agora, se eu for fazer pelo método tradicional que a gente aprende lá na escola, ficaria assim, ó. 3x é igual a 6. Eu vou conservar o x, né? O 6 ele está aqui, e vou passar esse 3 para cá. Aqui ele não está multiplicando? Ele vai passar trocando a operação. Qual que é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. 6 dividido por 3, que daria 2. Correto? E aí você está me perguntando assim, e se o 3 ele fosse negativo? Ele viria para cá, pessoal? Negativo também. Porque o 3 aqui, uma hipótese, se ele tivesse assim, ó, menos 3, ele viria para cá? Menos 3. Ele está invertendo a operação que ele está fazendo aqui. Qual a operação que ele está fazendo? Ele não está multiplicando? O menos 3 ele não está multiplicando aqui o x? Então esse menos 3 ele tem que passar dividindo. Ele não tem que passar para cá mais 3, né? Trocando o sinal. Não, ele não troca o sinal. Se fosse realmente essa história verdade, trocar o sinal, ele viria para cá mais 3. Não, mas ele troca a operação. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Então, se for menos 3 aqui, ele passa para cá, dividindo menos 3. Beleza? Essa é uma dica que eu queria dar para vocês de equações. Lógico, quando você vai resolver, você não precisa fazer por esse método. Eu só estou explicando para vocês da onde que vem aquela história de passar para cá, né? Passar para cá diminuindo, passar para cá somando. Só para que vocês tenham uma ideia que isso aqui não é um passe de mágica. Tem um conceito por trás disso. Beleza? Até a próxima.